Alô, pessoal. Pessoal, venho com um novo assunto para vocês, certo? Essas semanas que passaram aí, a gente viu o plano cartesiano, certo? Vocês aprenderam a localizar o pontozinho dentro de um plano cartesiano. E lá a gente aprendeu também o que é par ordenado, que vai ser muito importante para cá, certo? E a gente aprendeu também a fazer, além de localizar os pontos, a ligar esses pontos e depois falar qual a figura que foi formada. Então, o nosso próximo assunto aqui é sistema de equações lineares, certo? Que a gente vai estudar, certo? E esse sistema de equação lineares tem um propósito de achar soluções para situações diferentes em várias disciplinas, certo? É o que a gente vai aprender dentro da disciplina de matemática, que é o nosso caso, como a gente resolver algumas situações envolvendo o sistema lineares, certo? Outra coisa que eu quero destacar para vocês, para ser bem simples, bem prático, eu coloquei aqui no quadro. Existem vários métodos de soluções de um sistema de equação, que é o que a gente vai aprender, certo? E dentre eles, eu coloquei dois, o de adição e o de substituição. Então, com esses sistemas lineares, a gente vai aprender a calcular, certo, os sistemas pelo método da adição e pelo método da substituição. E pelo método da adição, o que é que ele fala? Ele fala o seguinte: consiste na eliminação de uma das variáveis. A gente já viu que as variáveis, pessoal, são as letras. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó, só para você entender. Então ele está dizendo que pelo método da adição consiste na eliminação de uma das variáveis. Então veja só, eu tenho variável x aqui nessa primeira equação, isso é uma equação. Tem uma variável x e tem uma variável y. Na segunda equação aqui eu tenho a variável x, também tem a variável y. Perceba que em cima, na primeira equação, o x está com o sinal de mais e embaixo está com o sinal de mais, na segunda equação. E na primeira equação, o y está com o sinal de mais e na segunda está com o sinal de menos. Então ele fala aqui que nesse método aqui, no método de substituição, para calcular um sistema de equação, aqui é o sistema, eu tenho uma equação aqui, ó, primeira equação e tenho uma segunda equação. As duas juntas formam um sistema. Então, para a gente calcular pelo método da adição, a gente vai eliminar uma das variáveis. Perceba só que uma das variáveis aqui, pessoal, tem um sinalzinho trocado. Então, eu posso sim eliminar essas duas aqui. Por quê, professor? A gente vai ver isso lá no exemplo. Porque aqui, pessoal, imagina só que aqui tem 1 e aqui também tem 1. Então, se eu tenho 1, tiro 1, ó. Se eu tenho 1, tiro 1, fica quanto? Nada. Então, sinais diferentes aqui, ó, com valores, eu podia eliminar. Então, aqui, eu passando um tracinho aqui, eu ia calcular isso daqui com isso daqui e encontrar o x, certo? Pelo método da adição. Isso a gente daqui a pouco vai ver isso aí. Pelo método da substituição, também dentro do sistema lineares, ele fala o seguinte: consiste em isolar, certo? Isolar, deixar a parte, uma das variáveis e substituí-la na outra equação. Então, presta atenção aqui nesse exemplo que eu coloquei, que ele agora é diferente desse exemplo de cima. Por quê? Porque veja só, aqui eu tenho ó, x igual, já tem o sinal de igual. X é igual a 5 menos 3y. E a de baixo é 2x menos y é igual a menos 4. Veja que aqui é diferente. Aqui é x mais y igual a 7, x menos y igual a 3. Então aqui, pessoal, preste atenção. Eu já estou falando que o x aqui é igual a isso tudo aqui, ó. 5 menos 3y. Então essa daqui eu posso isolar ela aqui. E quando eu for resolver, aonde tiver o x, eu boto esse valor aqui todinho de x. Que ele está dizendo que x é 5 menos 3y. E resolve a equação. E resolve o sistema. A gente vai aprender a fazer isso na prática, certo? Eu coloquei também aqui que o sistema linear pode ser conceituado como um sistema de equação do primeiro grau. Ou seja, Bom, pessoal, esses são os exemplos sobre sistema de equação. Então, eu estou trazendo aqui dois exemplos, exemplo 1 e exemplo 2, pelo método da adição. Então, a gente vai ver como é que a gente faz. Então, perceba só que esse exemplo aqui que eu estou trazendo é o exemplo que estava no quadro ainda agora, como a gente estava falando. Então, eu tenho
x mais y igual a 7 e x menos y igual a 3. Veja que isso é um sistema de equação, certo? Então, nesse sistema de equação, a gente vai definir o par ordenado. Eu já sei que o par ordenado, vou colocar aqui do lado, o parzinho ordenado é onde eu possuo o x e o y. A gente viu isso quando a gente estava fazendo, organizando os pontos lá no plano cartesiano. Então, eu sei que um par ordenado, ele vai possuir o x e o y, certo? Então, vamos só supor que esse x aqui fosse 2 e o y fosse 3. Então, eu tinha um par ordenado de 2 e 3. Se fosse para localizar num plano cartesiano, eu ia lá e localizava. Então, a gente já sabe que isso aqui são as coordenadas. Então, o par ordenado, ele vai ter valores. O x vai ter um valor e o y vai ter um valor. É o que a gente vai encontrar aqui. A gente vai encontrar um valor de x e vai encontrar um valor de y. Então, veja que isso é um sistema de equações. Então, esse sistema de equação, para a gente resolver pelo método da adição, ele é muito fácil. Então, perceba só que todas as vezes eu vou ter um número ou uma letra, como é o caso aqui. Aqui, quando não tem número, aqui está dizendo para mim que tem um número 1. Então, aqui tem 1, aqui tem 1. Então, perceba que eu vou ter algumas desses termos com sinais diferentes. Veja que aqui é mais do x e aqui também é mais. Só que aqui é mais do y e menos do y. Quando isso acontecer, pessoal, é muito fácil de se resolver. Vou passar um tracinho aqui para a gente resolver. Então, veja só. Eu sei que aqui tem 1, aqui tem 1. Então, para resolver isso daqui, como é que a gente resolve, professor? Então, muito fácil. Veja só. Mais com mais é mais, certo? Isso na adição. Quando eu tenho uma soma ou uma subtração, certo? Num sistema desse aqui com sinais iguais, eu vou repetir o sinal e somar os números. Então, aqui não é mais e mais. Então, aqui embaixo eu sei que é mais. Então, x mais x, 2x. Quando eu tenho sinais diferentes, eu vou fazer uma subtração. Vou subtrair o menor do maior e colocar o número do... vou colocar o sinal do número maior. Só que aqui, veja só, que aqui eu tenho 1 e aqui tem 1. Se eu tenho 1 e tiro 1, fica quanto? Nada. Então, esse com esse eu posso eliminar. Então, veja só que eu tirei esse. Somei os dois aqui, ó. X mais x, 2x. Igual, sinalzinho de igual, tem que colocar 7 com 3, 10. Aí eu vou encontrar o x, que vocês já aprenderam. Isso é a equação do primeiro grau. Então, x é igual a 10. O 2 está multiplicando o x. Quando passar para cá, passa dividindo. Dividido por 2. X é igual a quanto, pessoal? 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, eu encontrei o 5. Então, x aqui é 5 do meu par ordenado. Falta eu encontrar quem? O y. Para mim encontrar o y, eu posso escolher uma das duas equações. Aqui eu tenho a primeira equação, que é essa daqui, e tenho a segunda equação. Posso escolher qualquer uma das duas. Vou pegar a de cima, certo? Primeira equação. Então eu vou escrever ela aqui. Primeira equação, x, vou escrever ela do jeito que está lá, mais y é igual a 7. Aonde tiver o x, eu vou colocar quanto? 5. Para mim encontrar o y. Então aqui vai ser 5 mais y igual a 7. Olha como ficou fácil. Y sozinho fica aqui no primeiro termo. Por quê? Porque 5 mais y está no primeiro termo. Primeiro termo é tudo que tem antes do sinal de igual. Segundo termo, tudo que tem depois. Igual. Aí eu boto o 7 que já está lá no segundo termo, continua lá. E o 5 passa para o segundo termo. Tudo isso vocês já aprenderam. Quando o 5 passar para o segundo termo, ele passa com sinal trocado. Aqui ele tem mais, ele vai ficar menos. Aí eu vou colocar aqui, ó. Y é igual 7 menos 5, veja que eu tenho sinais diferentes. E quando eu tenho sinais diferentes, aqui tem mais, ó. E aqui tem menos. Eu já falei que eu vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 7, tiro 5, fica 2. E o sinal do número maior é mais. Precisa colocar? Não. Então, o y é 2. Então, eu encontrei o par ordenado. Quem é o par ordenado? 5 e 2. Então, o par, vou botar aqui, ordenado, abre parênteses, é 5, que é o x. X não é o primeiro?
e 2, que é o y. Isso é a resposta desse exemplo 1. Bora para o exemplo 2. Mesma coisa. Vou passar um tracinho aqui, ó, e vou observar. Ó. Eu tenho aqui na primeira equação, vou botar aqui, primeira equação, segunda equação. Primeira equação eu tenho x menos y igual a 3. Segunda equação eu tenho 4x mais y igual a 17. Já passei o traço. Então aqui, o que é que eu vou fazer? Primeiro passo, somar ou diminuir. Então, ó, sinal de mais, sinal de mais. Eu já falei que na adição ou subtração, quando tiver com os sinais iguais, repete o sinal e soma os números. Sinais são iguais? 4x com mais x, 5x. Sinais diferentes, veja que aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Eu vou subtrair os números e colocar o sinal do número maior. Mas aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Se eu tenho 1, tiro 1, fica quanto? Nada. Esse com esse eu posso eliminar. Coloco o sinal de igual. 17 com 3, estou somando. Vai 20. X sozinho é igual a 20. O 5 está multiplicando o x. Quando passar para cá, passa dividindo. Dividido por 5. X é igual a quanto, pessoal? A 4. Encontrei o x. Bora pegar qualquer uma das equações, certo? Daqui de cima, essa primeira equação, segunda equação. E bora substituir, colocando o 4 no lugar do x. Vou pegar a primeira aqui. X menos y, vou escrever do jeito que está lá, igual a 3. Aonde tiver o x, eu coloco quanto? 4. Então, x, eu coloco 4, menos y, igual a 3. Aí, fazendo isso aqui, menos y é igual a 3. O 4 vai passar para o segundo termo. Ele aqui está com sinal de mais. Quando ele passar para lá, passa menos. Menos 4. Vou colocar isso aqui. Então, menos y é igual. Veja só, pessoal, sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 4, tiro 3, fica quanto? 1. E vou colocar o sinal do número maior. O número maior é 4. Aqui vai ficar menos 1. Já foi falado para vocês anteriormente que esse primeiro termo aqui, com a letrinha, não pode ficar negativo. Então, para ele ficar positivo, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Ó. Menos com menos dá mais. 1 vezes y, y. A mesma coisa faz com esse. Menos com menos dá mais. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, y é igual a quanto? 1. Então, o par ordenado desse segundo exemplo vai ser, o primeiro não é x, eu já sei que o par ordenado toda vez o primeiro é x. Então, o primeiro vai ser 4 e o segundo vai ser 1. Então, o par ordenado é 4 e 1. Esse método aí, pessoal, é o método da adição para se resolver o sistema de equação linear, certo? Bora partir agora para os exemplos que vêm com o método de substituição, certo? Tem que prestar um pouquinho mais atenção, mas também é muito fácil. Então, pelo método de substituição, eu tenho dois exemplos, o exemplo 1 e o exemplo 2. Veja que esse exemplo 1 está lá no quadro, quando foi falado anteriormente agora no vídeo, sobre esse método de substituição. Então, veja só. Aqui eu tenho a primeira equação e aqui também eu tenho a segunda equação. Nessa primeira equação, ele está dizendo que x, preste atenção nisso agora, ó, x todinho aqui, é igual a 5 menos 3y. E na segunda equação, ele diz que 2x menos y é igual a menos 4. Veja que tem uma diferença. Ele está dizendo que o x aqui sozinho, ele é igual a isso tudo aqui. E na segunda equação, ele fala diferente. Ó, 2x menos y é que é igual a menos 4. Ele está dizendo que pelo método da substituição, a gente tem que isolar uma das duas equações. Então, isolando essa primeira aqui, ó, eu vou colocar aqui, só para você entender. Ó. Eu sei que x todinho é igual a 5 menos 3y. Não é isso, pessoal? Esse aqui está isolado, é a primeira. Ó. X todinho é isso. Então, para se resolver, para me encontrar o par ordenado x e y, eu preciso resolver de alguma forma. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a segunda equação aqui, vou escrever ela aqui, para você entender. Ó. 2x menos y igual a menos 4. E aonde tiver o x agora, eu vou colocar todo esse valor aqui. Por que, professor, vai colocar todo esse valor aqui? Porque ele está dizendo que o x
é igual a 5 menos 3y. Então, onde tiver x nessa daqui, eu coloco esse valor aqui. Então, bora lá fazer, ó. Aqui eu não estou multiplicando 2 vezes x, então vai ser 2 vezes quem é x? Vou abrir parênteses. X é 5 menos 3y. Vê só se vocês perceberam a diferença. Ó. Aqui ele está dizendo que é 2 vezes x, então é 2 vezes x. Quem é x? X ele diz que é 5 menos 3y. Coloquei aqui. Menos daqui com y daqui, que é igual a menos 4. Bora lá resolver. Então, para se resolver isso, eu tenho que multiplicar esse 2 com todos esses termos aqui. Vou multiplicar esse com esse e esse com esse, senão não resolve. 2 vezes 5, 10. Mais com menos na multiplicação, menos. 2 vezes 3, 6y. Menos y, que é daqui, menos 4. Resolvendo. 10. Aqui eu tenho termos semelhantes. A gente já sabe resolver. Termos semelhantes com o mesmo sinal. Quando eu tenho na adição ou na subtração, sinais iguais, eu vou repetir o sinal e vou somar os números. 6y com mais 1y vai dar 7y, que é igual a menos 4. Esse menos 7y, veja que ele está no primeiro termo. O primeiro termo é tudo que tem antes do sinal de igual. E o segundo termo é tudo que tem depois do sinal de igual. Então, o menos 7y fica no primeiro termo. Igual, menos 4. E esse 10 passa para o segundo termo. Veja que ele está com o sinal de mais. Quando ele passar para o segundo termo, ele passa com o sinal de menos. Menos 10. Então, aqui vai ficar menos 7y é igual. Sinais iguais. Aqui, quando os sinais são iguais, eu vou repetir o sinal e somar os números. 10 com 4, 14. Veja só que eu já falei que esse primeiro termo que tem a letrinha, ele não pode ficar com o sinal de menos. Para ele voltar com o sinalzinho de mais, eu multiplico tudo por menos 1. Então, ó, menos com menos dá mais. 7y vezes 1, 7y. Igual. Menos com menos dá mais, na multiplicação, 14 vezes 1, 14. Resolvendo isso daqui, pessoal, vou colocar aqui do lado. Ó. Eu não quero y. Y sozinho é igual a 14 dividido por 7. Por quê, professor? Porque aqui está multiplicando. Quando o 7 passar para cá para baixo, passa dividindo. Então, y vai ser igual a 14 dividido por 7, vai dar 2. Encontrei o y. Encontrei o y. Y é igual a 2, certo? Feito isso daí, eu vou encontrar o x. Como é que eu vou encontrar o x? Eu vou pegar esse valor de y e vou substituir onde tiver y aqui. Eu encontro o x, que ele está dizendo para mim que x é igual a 5 menos 3y. Então, agora ficou fácil. Ó. X é igual a 5 menos 3 vezes y. Quem é y? Y é 2. Vou botar o 2 aqui no lugar do y. Então, x é igual a 5, mais com menos na multiplicação dá menos. 3 vezes 2, 6. X é igual, sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, na adição ou subtração, vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 6, tiro 5, fica 1. E colocar o sinal do número maior. O número maior é 6, aqui vai ficar menos. Então, meu par ordenado dessa equação aqui, desse sistema de equação que eu resolvi agora, vai ser menos 1, que é do x aqui, e 2, que é do y. Esse é o par ordenado pelo método da substituição. Bora para o exemplo 2, para ver se vocês entenderam. O exemplo 2. Então, no exemplo 2, veja só, eu tenho duas equações. Na primeira equação, eu tenho x é igual a 10 menos y. E na segunda equação, eu tenho 3x menos y é igual a 2. Então, eu já sei que o x, ele está bem explícito aqui. Ele está dizendo que x é igual a 10 menos y. Então, feito isso aqui, o que é que a gente vai fazer? Eu já isolei o x aqui, ou ele está isolado. Vou substituir nessa segunda equação aqui, no lugar do x, esse valorzinho aqui. Então, bora lá. Então, vou pegar aqui, ó, 3
x menos 4 é igual a 2. Então, ó, 3 vezes x. Então, vai ser agora 3 vezes quanto? 10 menos y. Por quê, professor? Porque o x é 10 menos y. Então, abro parênteses, 10 menos y. Menos 4 daqui, que é igual a 2. Só fiz repetir o restante. Fazendo a distribuição ou a multiplicação, 3 vezes 10 dá 30. Mais com menos na multiplicação dá menos. 3 vezes y, 3y. Menos 4 igual a 2. Feito isso daí, eu vou agora organizar os termos. Então veja que eu tenho dois termos. Ó. Primeiro termo é tudo que tem antes do sinal de igual. Segundo termo, tudo que tem depois. Então, se eu quero calcular o y, eu vou deixar ele no primeiro termo. Então, menos 3y é igual. O 2 já está lá no segundo termo. Continua lá, 2. O menos 4 está no primeiro termo. Vai passar para o segundo. Vai ficar mais 4. Por que mais 4? Porque quando ele passar para o segundo termo, ele troca o sinal. E o 30 também vai passar para o segundo termo. Ele está com o sinal de mais. Quando ele passar para lá, ele fica menos. Menos 30. Organizando, menos 3y é igual. 4 com 2, aqui está com os sinais iguais. Ó. Mais 2 e mais 4. Sinais iguais, na adição ou na subtração, repete o sinal e soma os números. Então, aqui vai ficar mais 6. Não precisa botar o mais aqui. Menos 30 daqui. Menos 3y, resolvendo, é igual. Sinais diferentes. Então, se os sinais são diferentes agora, o que é que eu faço? Vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Então, se eu tenho 30, tiro 6, fica quanto? 24. 24. E coloco o sinal do número maior. Quem é o número maior? 30. Então, aqui vai ficar menos. Eu já falei para vocês que esse primeiro termo que tem a letrinha não pode ficar negativo. Para ele ficar positivo, eu vou multiplicar isso tudo por menos 1. Multiplica tudo. Então, menos com menos dá mais. 1 vezes 3y, 3y. Menos com menos dá mais. 1 vezes 24, 24. Agora ficou fácil. Vou encontrar o y. Y é igual a 24 dividido por quanto? Por 3. Porque aqui o 3 está multiplicando o y. Quando o 3 passar para cá, ele vai passar dividindo. Então, y vai ser igual a quanto, pessoal? 24 dividido por 3 vai ser igual a 8. Então, o y eu já encontrei. Y eu sei que é 8. Então, encontrando o y, ficou fácil, porque eu vou colocar onde tiver y aqui nessa equação, que é a primeira, e vou encontrar o x. Então, eu já sei que y é 8, já sei que o y é 8, então aqui vai ficar x é igual 10 menos quanto, pessoal? Y é 8? Menos 8. Então, x é igual sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, vai subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 10, tiro 8, fica quanto? 2. E coloco o sinal do número maior. Quem é o número maior? 10. Aqui vai ficar mais. Precisa colocar? Não. Então, eu sei que o par ordenado desse sistema de equação vai ser, o primeiro não é x, no par ordenado toda vez o primeiro é x, então é 2 e o segundo é y, 8. Então a resposta vai ser essa daí. Então, pessoal, com esses dois exemplos, com esses 4 exemplos, né, 2 exemplos do método da adição para calcular sistema de equação e pelo método da substituição, tem como você fazer os exercícios posteriormente. Espero que vocês tenham compreendido e um abraço para todos.